Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos acerca de direito administrativo. Hoje a nossa disciplina para estudo é o direito administrativo e principalmente nesta aula de hoje nós trataremos acerca dos princípios do direito administrativo, dos princípios consagrados na doutrina do direito administrativo. Tudo bem? O meu nome é William César, sou professor de Direito aqui da LJ Concursos, também sou advogado em Montes Claros, no norte de Minas. Deixo aqui para vocês o meu Instagram, @WCFJúnior. Você pode me seguir lá no Instagram, eu teria o prazer de seguir você. Eu posto dicas diárias de concurso público, questões de concurso, novidades de concurso. Será um prazer interagir com você na minha rede social lá do Instagram, tudo bem? E hoje, como eu já falei para vocês, nós vamos tratar aqui do direito administrativo, especialmente a parte de princípios. Como você bem sabe, tudo na nossa vida é regido por princípios e não é diferente em relação ao direito. Todo o direito, seja lá no direito civil, seja no direito constitucional, seja no direito administrativo, seja no direito penal, todos esses ramos do direito, eles são compostos por princípios, princípios que a doutrina consagrou, tudo bem? E hoje falaremos acerca dos princípios do direito administrativo. E antes de estudarmos o direito administrativo em relação aos seus princípios, nós vamos começar a nossa matéria falando acerca do regime jurídico administrativo. E para que você saiba do que é composto o regime jurídico administrativo, você precisa saber que o regime jurídico administrativo, ele é composto por dois princípios magnos. Significa dizer que dois princípios que compõem o direito administrativo vai nortear os demais princípios que compõem o direito administrativo e também norteará toda a atuação estatal. Sejam os agentes públicos, sejam as entidades públicas, sejam todo o serviço público, será regido por dois princípios denominados pela doutrina como princípios magnos. Tudo bem? E aí que a gente começa o estudo hoje sobre o regime jurídico administrativo e posteriormente nós estudaremos os princípios do direito administrativo. E aí a gente começa o estudo do regime jurídico administrativo. A gente começa o regime jurídico. O regime jurídico administrativo para falar de dois princípios magnos, que são dois princípios que norteiam toda a administração pública, todo o direito administrativo. E nós estamos a falar do princípio da supremacia do interesse público, supremacia do interesse público e também do princípio do quê? Da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Então a gente começa o nosso estudo hoje para falar acerca do regime jurídico administrativo. E esse regime jurídico administrativo, ele é composto por dois princípios magnos: o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, de antemão, eu preciso que você saiba que o regime jurídico administrativo, ele é composto por dois princípios: o princípio da supremacia do interesse público e também pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. E aí que vai a nossa primeira observação, a nossa primeira conceituação. O princípio da supremacia do interesse público coloca a administração pública, coloca o Estado em posição de vantagem com relação aos administrados, com relação a nós que somos particulares. Significa dizer que a supremacia do interesse público pode sujeitar direitos
bens e serviços em prol do interesse público em razão da supremacia do Estado em relação aos seus administrados. É importante você notar que o princípio da supremacia do interesse público traz para o Estado uma vantagem, uma posição de prerrogativas do Estado em relação aos seus administrados. Então, quando a gente diz que o regime jurídico administrativo ele é composto pelo princípio da supremacia do interesse público, significa dizer que o Estado ele dota de prerrogativas em relação aos particulares, em relação a nós, sociedade, em relação a nós que somos administrados pelo Estado. E isso significa dizer que o Estado ele terá algumas prerrogativas a mais, como, por exemplo, a intervenção do Estado na propriedade. O Estado ele pode intervir naquela propriedade que não está atendendo à sua função social. Também o Estado ele possui cláusulas exorbitantes, ou seja, cláusulas mais vantajosas do que com os particulares, quando ele realiza, por exemplo, contratações públicas. Quando o Estado ele realiza contratos administrativos, quando ele celebra um contrato, por exemplo, com uma empresa para prestar um serviço público, o Estado ele detém para si cláusulas exorbitantes que a colocam em uma posição superior para com relação ao administrado. E nós temos, por exemplo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Você já deve ter notado que, por exemplo, policiais militares, eles dotam ali de uma presunção de legitimidade, de veracidade dos atos praticados por eles. É uma fé pública aos atos dos policiais, de um servidor de uma prefeitura, de uma autarquia federal, de um Ministério da Justiça. Então, isso é em virtude do quê? Da supremacia do interesse público manifestado pela presunção de legitimidade dos seus atos. Só que, se de um lado o princípio da supremacia do interesse público, ele confere prerrogativas, do outro lado, o princípio da indisponibilidade do interesse público, pessoal, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele vai propor ao Estado restrições. Se de um lado o princípio da supremacia do interesse público confere ao Estado prerrogativas, nós temos que o princípio da indisponibilidade do interesse público vai conferir ao Estado restrições, limitações. Portanto, se de um lado da moeda nós temos prerrogativas pelo princípio da supremacia, do outro lado da moeda nós temos o quê? A restrição da atuação estatal em virtude da indisponibilidade do interesse público. E aí você deve estar se perguntando, professor, o que é então esse princípio da indisponibilidade do interesse público? Pessoal, nós temos como exemplo da indisponibilidade do interesse público justamente a impossibilidade de livre transigência pelo Estado na sua relação negocial, na sua atuação cotidiana. Significa dizer que o Estado, o administrador público, o agente público investido naquele cargo, emprego ou função pública, ele não pode atuar do seu modo de agir que bem entender. Ele não pode atuar da forma como ele quiser. Pelo contrário, significa dizer que ele só pode atuar de acordo com o que a lei determina. Significa dizer que o agente público, ao atuar, ele deve atuar com observância ao ordenamento jurídico. Quando ele atuar, ele tem que atuar de modo a preservar o interesse público e os direitos e garantias resguardados à sociedade. Por isso que, se de um lado nós temos a supremacia do interesse público como prerrogativas, nós temos que o princípio da indisponibilidade do interesse público vai conferir o quê? Restrições
ao Estado, à atuação do Estado. Por exemplo, a indisponibilidade dos bens. Significa dizer que o Estado ele não pode livremente dispor de seus bens públicos. Ele não pode, por exemplo, conceder bens públicos a seu bem entender a um particular. Pelo contrário, ele deve resguardar, garantir a incolumidade daqueles bens. Por quê? Porque o princípio da indisponibilidade do interesse público impõe restrições à atuação do Estado. Se você entender que o regime jurídico administrativo é composto por dois princípios magnos e que esses dois princípios eles orientam toda a atuação estatal, você já está garantindo um passo à frente do seu adversário no concurso público. Tudo bem? E agora que nós superamos como é formado o regime jurídico administrativo, nós vamos passar para os princípios do direito administrativo. Então agora a gente passa a estudar os princípios do direito administrativo. Vamos ao estudo dos princípios, que podem ser tanto explícitos, ou seja, consagrados na própria Constituição Federal, e nós estudaremos os princípios implícitos do direito administrativo. Então, nós vamos, a partir de agora, pessoal, nós vamos estudar os princípios que norteiam o direito administrativo. Então, nós vamos estudar agora os princípios do direito administrativo. E a gente vai começar os princípios do direito administrativo pelos princípios expressos. Então, nós vamos começar agora a estudar os princípios expressos do direito administrativo, ou explícitos. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós, no direito administrativo, nós temos duas classes de princípios do direito administrativo. Nós temos os princípios expressos ou explícitos, e nós temos a segunda classe de princípios do direito administrativo, que é denominada de princípios implícitos. São implícitos, ou seja, você depreende a existência deles no ordenamento jurídico. Eles não estão expressos na lei, mas eles estão o quê? Implícitos. Você consegue extrair o conteúdo deles da lei. Só que em relação aos princípios explícitos ou expressos do direito administrativo, você vai guardar na sua cabeça que os princípios expressos são OLIMP. Ok. Os princípios expressos do direito administrativo, você vai guardar que são quem? LIMP. Como assim LIMP, professor? É para limpar o direito administrativo? É para fazer uma limpeza lá no direito administrativo? Não, meu amigo. Não, minha amiga. Você precisa saber que os princípios expressos no direito administrativo têm um mnemônico que é LIMP. Como assim? São princípios expressos do direito administrativo a legalidade, a impessoalidade, anota aí no seu caderno, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, e a eficiência. Esses aqui, pessoal, são os princípios o quê? Expressos do direito administrativo. Os princípios expressos do direito administrativo são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. E agora a gente estuda cada um desses princípios expressos do direito administrativo.
O princípio da legalidade, pessoal, o princípio da legalidade é diferente. O princípio da legalidade do direito administrativo, melhor dizendo, ele é diferente do princípio da legalidade lá do direito penal. Se de um lado o direito penal estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei, se não em virtude de lei, aqui no direito administrativo é o contrário. O agente público, o administrador público, aquele que exerce o seu cargo, emprego ou função pública, ele só pode atuar no âmbito do direito administrativo se houver previsão legal para a prática do seu ato. Significa dizer que, ainda que haja margem de discricionariedade, ainda que aquele ato não seja vinculado e tenha uma certa discricionariedade, ainda assim aquele ato discricionário deve estar previsto em lei. Significa dizer que o princípio da legalidade estabelece ao Estado a prática de atos só se estiver prevista em lei. O administrador público não pode atuar se não estiver prevista em lei a sua conduta, o seu ato. Tudo bem? Então, nós estamos falando aqui do princípio da legalidade administrativa. E o princípio da legalidade administrativa, estampado lá no artigo 37 da Constituição Federal, ele estabelece que o administrador público só pode atuar se houver previsão legal para a prática de seu ato. Tudo bem? E aí eu vou te dizer dois conceitos que é importante você anotar aí no seu caderno. O princípio da reserva legal, que está dentro do princípio da legalidade no direito administrativo, determina que determinadas condutas, determinados atos do administrador público só podem ser praticados se houver lei em sentido estrito para ele. Significa dizer que determinado ato administrativo ou determinada lei, ela só pode ser praticado, determinado ato, determinada conduta do agente público, só pode ser praticado se houver uma lei em sentido estrito, através de um processo formal legislativo para a prática daquele ato. Por exemplo, não basta uma mera portaria, não basta uma mera resolução para que aquele administrador público pratique o ato. É necessário que haja uma lei editada lá pelo Poder Legislativo para que ele possa praticar aquele ato. Então, significa dizer que determinados atos da administração pública só podem ser praticados se houver lei em sentido estrito, ou seja, uma lei que obedeça todo o processo legislativo, não se admitindo atos infralegais, como, por exemplo, uma portaria, uma resolução. Tudo bem? E o princípio da juridicidade, vai nos dizer que o direito administrativo, o administrador público, ao praticar um ato administrativo, ele deve obedecer não somente à legalidade em sentido amplo, mas ele também tem que obedecer todo o ordenamento jurídico. Significa dizer que o administrador público, o agente público, ao atuar perante a administração pública, ele deve observar para a prática de seu ato todo o ordenamento jurídico, não se restringindo à mera legalidade, mas também à observância de todo o ordenamento jurídico, como, por exemplo, observar os tratados que o país seja signatário, ou seja, que o Brasil tenha acordado, as convenções internacionais, a Constituição Federal, as emendas constitucionais, as leis, a jurisprudência. Então, é todo o ordenamento jurídico. Então, nós falamos do conceito da reserva legal e juridicidade dentro do princípio da legalidade. Anote no seu caderno aí e vamos avançar agora para o princípio da impessoalidade. Então, nós já tratamos aqui no nosso quadro do princípio da legalidade. Agora, nós vamos estudar o princípio da impessoalidade. O que significa o princípio da impessoalidade dentro do direito administrativo? O princípio da impessoalidade dentro do direito administrativo vai nos orientar no sentido de que o administrador público, o agente público, quando atuar, ele deve observar o nome da administração pública. Então, quando ele atuar, ele sempre deve atuar para a satisfação do interesse público
e sempre deve imputar aquele ato administrativo à administração pública. Como assim, professor? Significa dizer, meu aluno e minha aluna, significa dizer que quando o administrador público, o agente público, ele atua em nome da administração e o ato administrativo para o qual ele praticar deve atender à finalidade pública. Por exemplo, não pode ele usar o cargo, o emprego ou a função pública dele e não pode ele, ao praticar aquele ato, se utilizar daquela função pública ou daquele ato administrativo para promover sentimento pessoal ou a imagem pessoal dele. Ele não pode querer levantar para si o seu nome dentro da administração. Pelo contrário, em vez de constar que aquele ato administrativo foi praticado por João da Silva, na verdade deve constar que aquele ato foi praticado pela prefeitura, pelo Estado, pela União, pela autarquia, pela fundação. Então, na verdade, não pode constar o nome do administrador, a imagem do administrador, mas sempre é a administração que aquele ato deve obedecer. Então, além da finalidade pública, não pode aquele ato ser praticado para a promoção pessoal do agente público, mas sempre para a promoção do interesse público e para o interesse público. Tudo bem? E aí, nós temos duas nuances desse princípio da impessoalidade, que é o atendimento ao interesse público e a imputação do ato administrativo à administração pública. Tudo bem? Um grande exemplo expresso na Constituição Federal do princípio da impessoalidade é o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. E olha o que lá vai dizer: que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então eu chamo a sua atenção para esse detalhe aqui, ó, pessoal. Não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem o quê? Promoção o quê? Pessoal de autoridades ou servidores públicos. Por quê? A promoção ela deve ser sempre o quê? Pública. Tudo bem? Muita atenção para esse detalhe. Agora, pessoal, nós vamos falar acerca do princípio da moralidade. O princípio da moralidade é o terceiro princípio que nós vamos estudar como princípio expresso do direito administrativo. E o princípio da moralidade, a primeira observação que eu preciso que você anote aí no seu caderno, no seu material de apoio, é que o princípio da moralidade constitui um pressuposto de validade dos atos administrativos. A moralidade, pessoal, significa dizer que o administrador público, o agente público, ao exercer as suas funções naquele cargo, emprego ou função pública, ele deve se pautar pela boa-fé, pela lealdade e pela ética nos seus atos, no seu cotidiano administrativo. A moralidade está relacionada à moral administrativa. E um grande exemplo da moralidade que nós temos dentro do direito administrativo é a súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13, ela vai vedar, ou seja, ela vai proibir que uma autoridade nomeante, ela nomeie parente até o 3º grau, em linha reta colateral ou por afinidade, para um cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada da administração pública. O princípio da moralidade, além de constituir um pressuposto de validade para a prática de ato administrativo, o princípio da moralidade está relacionado à moral, ou seja, à boa-fé, ao bom sentimento, à lealdade, à ética dentro da administração pública ao praticar um ato administrativo. Tudo bem? E um grande exemplo é a súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13, ela diz que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada da administração pública,
direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O que é que essa súmula vinculante ela está querendo dizer, pessoal? Eu vou te dizer agora. A primeira informação que você deve ter é que não pode uma autoridade nomeante, ou seja, aquela autoridade que tem a função pública e quer nomear parente, ela não pode nomear. Ela não pode nomear cônjuge, companheiro, ela não pode nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Até o terceiro grau. Ou seja, aquela autoridade que deseja nomear um cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau para um cargo que seja em comissão, para um cargo em comissão de confiança ou função gratificada da administração pública, ou função gratificada, nesse caso aqui, pessoal, o que a súmula vinculante número 13 está dizendo para nós? Que se uma autoridade quiser nomear um cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, para um cargo de comissão, confiança ou função gratificada da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes, ela estará incorrendo na conduta que se chama nepotismo. O nepotismo, pessoal, nepotismo. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai configurar o quê? Nepotismo. Nepotismo é quando a nomeação de uma autoridade nomeante vai nomear um cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive em cargo de comissão, confiança ou função gratificada para administração direta ou indireta. E essa súmula vinculante aqui, ela diz que essa nomeação viola a Constituição Federal. Ou seja, o nepotismo, ele é proibido, pessoal. Ele não pode ocorrer. Só que eu preciso que você tenha uma atenção especial. Essa nomeação, ela só é proibida e hábil a configurar no nepotismo se for para um cargo técnico ou efetivo. Por exemplo, vamos supor que o irmão de um presidente da República, ele já é servidor de determinado ente público. Ele já é efetivo. Vamos supor que ele é conselheiro do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. E aí o presidente da República vai lá e fala assim, ó, eu vou te nomear para um cargo de comissão, de confiança ou uma função gratificada da administração pública. Você já é conselheiro do TCE e eu vou te nomear para um cargo que seja de comissão, confiança ou função gratificada da administração pública. Só que ele está querendo nomear quem? Um irmão. E o irmão é parente de segundo grau. Nós temos que, por exemplo, pais são parentes de primeiro grau, avós de segundo grau, irmãos segundo grau, tios terceiro grau, primo é quarto grau. Então primo não está abarcado pelo nepotismo.
pode haver a nomeação de primo. Mas vamos supor aí que o governador ele queira nomear um conselheiro do TCE, que é um cargo técnico, para uma função um cargo de comissão, confiança ou função gratificada. E o irmão se trata de parente o quê? Em segundo grau. Então, nesse caso, é proibido e viola a Constituição Federal essa nomeação. E eu preciso que você saiba que funções políticas não estão abarcadas pelo nepotismo. Não configura nepotismo quando essa nomeação for para uma função política. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que o governador Tadeuzinho é governador do estado de Minas Gerais. Aí Tadeuzinho, ele quer nomear o seu irmão para o cargo de secretário de Estado. Se você bem analisar, o cargo de secretário de Estado não é um cargo técnico ou efetivo, mas se trata de um cargo de natureza política. Então, cargo de natureza política não é cargo técnico ou efetivo. Então, nesse caso, Tadeuzinho, que é governador de Minas Gerais, ele pode nomear o seu irmão para o cargo de secretário de Estado, porque secretário de Estado é cargo de natureza política e, por ser cargo de natureza política, não é violado pelo nepotismo, que configura violação à Constituição Federal. Então eu preciso que você saiba que quando o cargo for de natureza política, pode haver a nomeação para um cargo de comissão, confiança ou função gratificada da administração pública por se tratar de um cargo de natureza política. Agora, se nós estamos falando de servidor efetivo, de cargo de natureza técnica, para a função de confiança, comissão ou função gratificada da administração pública, ou seja, um cargo que não tem natureza política, aí nesse caso vai violar a Constituição Federal por configurar nepotismo. E outra situação, também é proibido o nepotismo cruzado. O nepotismo cruzado também é proibido. Vamos supor que um governador de um estado nomeia o parente de outro governador de outro estado para uma função. E aí esse outro governador vai nomear um parente desse governador de cá para uma outra função. Então nós temos o governador daqui nomeando um parente desse governador. E esse governador aqui vai nomear um parente desse governador. Isso se chama nepotismo cruzado. E o nepotismo cruzado também viola a Constituição Federal. Tudo bem? Conselheiro do TCE é função técnica ou política? Conselheiro do TCE é função técnica. Portanto, se houver a nomeação de um parente até o 3º grau para o cargo de conselheiro do TCE, vai configurar nepotismo. Por quê? Se trata de cargo de natureza técnica e não política. Viu? Tem uma decisão do STF acerca desse tema. Então você deve colocar essa observação. Agora nós vamos falar do princípio da publicidade. A regra é que no direito administrativo os atos administrativos sejam publicados, ou seja, sejam públicos. Então deve haver a publicidade dos atos administrativos, para que a sociedade, para que os administrados tenham controle desses atos administrativos. Só que atenção, pessoal, esses atos administrativos eles podem não ser públicos ou publicizados ou publicados se eventualmente seja imprescindível a segurança da sociedade e a segurança do Estado. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 33, vai nos dizer que não será necessário publicar determinados atos administrativos quando forem imprescindíveis ao sigilo e à segurança da sociedade e do Estado. E outra coisa, se um ato ele for produzir efeitos apenas internos dentro da administração pública, eu preciso que você anote aí. Se determinado ato administrativo ele é de produção interna dentro da administração pública, ele não precisa ser publicado, porque não vai surtir efeitos na esfera jurídica dos administrados e da sociedade.
Tudo bem? Então são essas duas opções. Observações. Se o ato ele for necessário, se for necessário o sigilo do ato administrativo para a segurança da sociedade e do Estado, pode ser restringida a publicidade. E também se for um ato de efeitos internos, sem efeitos para a sociedade e para os administrados, também não é necessário publicar esse ato administrativo. E o último princípio expresso do direito administrativo é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele estabelece que a administração pública, quando atuar, deve se pautar pela presteza, perfeição, qualidade e custo-benefício. Ou seja, deve-se utilizar dos meios menos onerosos para o melhor resultado. É o custo-benefício. Ou seja, a atuação administrativa deve se valer da presteza, perfeição, qualidade e custo-benefício, que configura a eficiência. E esse princípio da eficiência, anote aí no seu caderno, o princípio da eficiência foi consagrado na Constituição Federal através da Emenda Constitucional 19 de 1998. Tudo bem? Vamos agora partir para os exercícios de fixação da matéria. Então, vamos para os exercícios de fixação da matéria para que você possa fixar a matéria, pessoal. Vamos junto comigo. Questão número 1. Questão número 1. Julgue o item a seguir como certo ou errado de acordo com a doutrina majoritária administrativa no Brasil. Aqui vai dizer: os princípios da administração pública estabelecidos expressamente na Constituição Federal são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP. Então essa alternativa está certa. Tudo bem? Então vamos lá? Certo. Dois. Julgue o item a seguir como certo ou errado de acordo com a doutrina majoritária administrativa no Brasil. O princípio da impessoalidade impõe o dever à administração pública de não poder atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Nem os seus atos devem ser imputados aos funcionários que os praticam, mas ao órgão da administração pública. Correto, pessoal? Por quê? O princípio da impessoalidade impõe o dever da administração de impor os seus atos à própria administração. Os agentes públicos devem imputar o ato administrativo à própria administração pública e não pode se valer desses atos para fins pessoais. Tudo bem? 3. Julgue o item a seguir como certo ou errado de acordo com a doutrina majoritária administrativa no Brasil. Não é situação que configura nepotismo a sofrer incidência da súmula vinculante número 13, editada pelo STF, a nomeação de cônjuge de governador para cargo de secretário de Estado. Eu falei para você que cargo de secretário de Estado é cargo de natureza política. E por ser cargo de natureza política, não configura nepotismo a nomeação de parente para esse cargo. Por quê? Porque é cargo de natureza política e não efetiva ou técnica. Tudo bem? Então, essa alternativa aqui está correta. Certo? Tudo bem, pessoal? E a gente finaliza aqui os princípios expressos do direito administrativo. Qualquer dúvida que você tiver, me mande no Instagram, mande na LJ Concurso, eu vou ter o prazer imenso de te responder. Um grande abraço e fique com Deus. Valeu!